Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Acabou o carnaval, é março de 2017, nesta pocilga que é o planeta Terra. Eu sou o Leandro, a minha meu lado está Paulo Júnior e começa março, começa a fase de grupos da Libertadores e nós viemos trazer bons agouros. Existem bons agouros ou todo agouro tem plural de agouro? Viemos trazer a zica, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, apesar da rouquidão. 4 de maio de 2011, o que te parece, Paulo Júnior? 4 de maio de 2011 era para ser uma quarta-feira, poderia ser uma quarta-feira de muita glória pro futebol brasileiro, vivendo esses momentos de Libertadores inchada, né? 6 clubes brasileiros na Copa Libertadores, 4 deles em campo para decidir as oitavas de final naquela noite de 4 de maio de 2011, mas o que era para ser essa noite de consagração do futebol brasileiro acabou sendo uma inesquecível jornada trágica. Leandro e a mim, Cruzeiro, Fluminense, Internacional e Grêmio acabaram eliminados numa quarta-feira, já citada, 4 de maio de 2011. Quem sentou na televisão 7h30 e foi dormir ali meia-noite e pouco, e não torcia nem pra Cruzeiro, nem pra Flu, nem pra Inter, nem pra Grêmio, teve 4 times pra secar e deu muito certo, porque os 4 brasileiros caíram numa mesma noite, uma noite negativamente inesquecível pro futebol brasileiro. No auge daquela... O Brasil ganhou muitas Libertadores entre 2000 e 2010, né? Aliás, dos anos 90 e 2000 ali, ganhou muito. E entrou nessa nova década, com 5 times na fase... 5 times em 8 confrontos. Discutia-se a possibilidade de o Brasil ter 5 clubes entre os 8 das quartas de final. E aí vem aquele papo, né? Que o futebol brasileiro é sempre, na cabeça de alguns, né? Sempre favorito nos confrontos internacionais e muito desconhecimento dos times adversários. E o fato é que um dia antes, na terça-feira, 3 de maio, o Santos classificou-se para as quartas de final. O time da Vila Belmiro eliminara o América do México, o time do Neymar, o time do Paulo Henrique Ganso, o time do Muricy, que seria inclusive o campeão da Taça Libertadores daquele ano. A gente então, por um dia, chega em 4 de maio de 2011 e é desses 4 confrontos que falaremos. Afinal, por trás dessas 4 eliminações existem boas histórias e nomes muito interessantes, tanto nos times eliminados quanto nos estrangeiros classificados. Paulo Júnior. Lembrando que é o ano que o Corinthians é eliminado por Tolima, ainda antes da fase de grupos. A gente já citou o Santos, avançou na terça-feira e os outros 4 times brasileiros jogaram na quarta. A gente vai começar com o Internacional. O Internacional, atual campeão da Copa Libertadores, fez uma campanha consistente na primeira fase, venceu bem os 3 jogos em Porto Alegre, avançou com 13 pontos, líder do grupo que tinha Jaguares, Emelec e Jorge Wilstermann. Já o Peñarol, rival do Internacional nas oitavas de final, foi o segundo colocado no seu grupo, uma disputa muito mais acirrada para o Peñarol avançar. Ele passou com 9 pontos, LDU foi líder com 10, Independiente teve 8 e o Godoy Cruz teve 7. Então a chave foi muito mais complicada do que a chave colorada. Esse jogo foi o jogo das 7h30 da noite e a partida de ida em Montevidéu teve um empate como resultado. O Mateu Corujo, não é Mateu, Enzo Corujo, não lembro do primeiro nome, mas o Corujo abriu o placar para os uruguaios e o Leandro Damião empatou para o Inter. O Leandro Damião que vivia a sua grande fase, a sua fase de seleção brasileira. Todo mundo achava que ia ser o futuro da camisa 9 do Brasil. Jogo 1-1, jogo de volta no Beira-Rio. O Inter com a faca e o queijo na mão, só precisava não tomar gol. Era, portanto, o favorito e alinhou com Renan, Ney, Bolívar, Rodrigo e Kleber. Bolatti, Guinazul, Andrezinho e Oscar. D'Alessandro e Leandro Damião. Entraram ao longo da partida Rafael Sobis, Ricardo Goulart e Tinga. Um time muito forte, Paulo Júnior. Um time muito forte, você vê pelo nível dos reservas, né? O Ricardo Goulart ainda não tinha a repercussão que ganhou depois no Cruzeiro, mas Sobis e Tinga, né? 2 caras de história para entrar no segundo tempo, para tentar reverter a situação. Baita time do Internacional,
comandado pelo técnico Paulo Roberto Falcão. O Peñarol, Sosa, Gonzalez, Valdez, depois Albin, Guillermo Rodrigues e Dario Rodrigues, Freitas, Aguiar, Corujo e Mier, depois Domingo, Martinúcio, talvez o grande nome do jogo, e Oliveira, técnico Diego Aguirre, técnico que depois teria sua, por enquanto, breve carreira aqui no Brasil. Outro ponto a favor do Inter é que o clube gaúcho defendia uma invencibilidade em casa de 20 jogos e logo no início, 1 minuto de partida, o Oscar se livrou da marcação, bateu na entrada da área e incendiou a torcida no Beira-Rio, colocou o Inter na frente do placar. No primeiro tempo, apesar de algumas escapadas do time uruguaio, né, dos visitantes, o Internacional controlou, jogou muito mais do que o Peñarol, poderia sim ter ampliado o placar, mas o futebol, como diz o outro Paulo Júnior, é bola na rede, se não entrou, não computou. É redonda na caixinha. 5 minutos da volta do intervalo foram suficientes para o Peñarol definir sua classificação. Aos 15 segundos, logo na saída de bola, Martinúcio, encapetado, tropeçando e driblando, acertou um belo chute no ângulo do gol colorado, empatou o jogo. E aos 5, Mier fez fila na ponta esquerda, deu um cruzamento perfeito na cabeça de Oliveira. 5 minutos do segundo tempo, Peñarol fazia 2-1 e o Peñarol já tinha um resultado que não só o classificava, como ele podia até tomar mais um gol. 2-2 ainda dava Peñarol, baita de uma vantagem e surpreendente, viu? Imagino que quem foi ali dar aquela passadinha no banheiro, no intervalo, nem o mais pessimista imaginava, não era jogo pro Inter tomar a virada em 5 minutos. Exatamente. O Falcão mexeu no time, colocou os jogadores de ataque, como já falamos, o Goulart, o Sobis, mas não deu. O Inter não teve a organização necessária, muito menos a calma, para buscar os gols que precisava. No final das contas, 2-1 para os uruguaios, que caminhariam, viríamos depois, até a final da competição contra o Santos, todos guiados pelo Martinúcio, que também nunca jogou tanta bola quanto naqueles meses. Vamos para narração, Paulo Júnior? Pois é, primeiro tem o Falcão falando sobre a derrota. Eu separei porque é um discurso que remete a outro um pouco mais famoso. E depois o gol da vitória na narração da TV uruguaia. Vamos ouvir. Esse jogo, para mim, nós tivemos 5 minutos de apagão, né? Que foram os primeiros 5 minutos do segundo tempo, e ali nós perdemos o jogo, né? O primeiro gol foi 15 segundos, 16 segundos, né? E nós sabíamos que isso poderia ter acontecido, os jogadores disseram, só vão ter que estar atentos no início do jogo, mas nós tivemos um apagão de 5 minutos, que foi o primeiro gol do empate e o segundo gol. E isso para mim foi determinante no jogo, né? Quando a gente tomou o primeiro gol no início do jogo, nós evidentemente ficamos nervosos, tensos, né? E era óbvio, né? Porque 1-1 significaria pênalti. Mas aí fizeram o segundo imediatamente. Nós não conseguimos respirar para organizar para que a gente pudesse ir em busca da vitória quando estivesse só 1-1. Quando saiu o segundo gol, 5 minutos, aí nós tínhamos que fazer 2 gols, né? E eu posso estar enganado, mas se criou muitas chances, né? Se a bola passou na frente, no mínimo umas 3 chances, 4 chances. Eu acho que se a gente fizesse feito o segundo gol, a gente poderia ter virado o jogo. Mas eu acho que o melhor resumo disso que eu posso te dizer é que foram 5 minutos que nos fechamos os olhos e eles ganharam o jogo. Arranque por la izquierda de Mier, la descarga de primera de Oliveira de espalda y el gran gol de Martinúcio. Sube la cancha Mier, tiró el centro para Oliveira. Se pone arriba el Peña y se clasifica por ahora. Peñarol 2, Inter 1. Qué buena jugada de Aguiar en el centro. Dieguito está ganando el Peña 1-2-1. Todo bien en el momento más frágil de Inter. Se encuentra con la otra cara, lleno de coraje. Peñarol, una jugada de Mier pasó. Que beleza de narração, hein? Que beleza de narração. E o apagão do Falcão, né? O apagão do Falcão, né? O Felipão usou anos depois a mesma explicação, mas não tomou 2, né? Tomou 5.
Pois é, mas o Felipão também usou essa que a gente criou bastante. Se entra tudo, empata, né? Coitados. É maravilha, né? Chegamos no Grêmio. Chegamos no Grêmio, vale dizer que enquanto Inter e Peñarol jogavam no Beira-Rio, o torcedor do Grêmio estava no seu sofá esperando, porque entrava no jogo das 9h30, o jogo no Chile, então o gremista estava assistindo o jogo da TV de casa e devia estar gargalhando, porque viu o rival sendo eliminado em casa, né? Isso deve ter sido uma grande farra, e o Inter perdendo por Peñarol, cuja torcida é irmã, né? As torcidas de Inter e Peñarol são irmãs. Então os gremistas não estavam exatamente torcendo para o Peñarol, mas contra o Inter estavam felicíssimos, até porque, né, domingo, no dia 1º de maio, teve Grenal. Antes da rodada da Libertadores, no dia 1º de maio, o Inter venceu o Grêmio nos pênaltis para conquistar o segundo turno do Campeonato Gaúcho. E se nem o título local conseguiu dar força para o lado vermelho de Porto Alegre, imagine para o azul, né? O tricolor chegava com muitos problemas para enfrentar a Universidade Católica no Chile. No jogo de ida, no Olímpico, ele mesmo, Lucas Prato, marcou 2 vezes e garantiu a vitória do time chileno por 2-1. O Douglas descontou para o time do Grêmio, que era treinado pelo Renato Gaúcho. O time brasileiro ainda precisou jogar mais de metade da partida, desde os 34 do primeiro tempo, com 1 a menos. O centroavante Borges foi expulso por agressão, uma agressão absolutamente tola, por sinal. Pois é. O elenco ainda vinha sofrendo com lesões, né, Paulo Júnior? Também, além das lesões, além dessa suspensão do Borges, uma turbulência interna para lidar. No final do mês de abril, o meia Carlos Alberto, ele mesmo, acabou dispensado por problemas de indisciplina, e o time foi assim para o jogo de Santiago. Marcelo Groi, Mário Fernandes, depois Vinícius Pacheco, Rafael Marques, depois Leandro, Rodolfo e Gilson, Wilson, Adilson, Fernando e Douglas, Lins, depois Escudeiro, e Júnior Viçosa, técnico Renato Portaluppi. Não era um time bom, né? Não era nada de muito vistoso, né? Exato. Lins e Júnior Viçosa para precisar virar um jogo contra uma potência no Chile, né? Não era nada de muito potente o time do Grêmio. O time chileno escalado com Garcés, Valenzuela, Martínez, Henríquez e Eluchans. Ormeño, Silva, Costa, depois Mirosevic, Menezes e o camisa 10, que era tão bom quanto o atacante Prato, o Canhete. Depois entrou o Felipe Gutierrez. Vejam vocês, o Canhete era estrela desse time. E no ataque já falamos o Lucas Prato, que jogava, veja você, Paulo, com a camisa número 2. Dessa você não lembra? Eu não lembrava. Jogava com a camisa número 2 e o técnico era Juan Antonio Pizzi, o hispânico-argentino Pizzi. A Católica jogava pelo empate, controlou a partida, o Grêmio conseguiu muito pouco, né? Acabou tendo poucas chances de reverter esse confronto, e já no final do jogo saiu o gol da Católica com o Mirosevic, 1-0, matando de vez as chances do Grêmio e avançando na Copa Libertadores. Temos o gol do time chileno, Universidade Católica 1, Grêmio 0, Grêmio eliminado. Até porque não deixa o adversário acuado, então o campo fica muito grande. E quem chega na velocidade da Universidade Católica no levantamento, toque! Gol do Universidade Católica! Mirosevic, camisa 13. Entrou nesse segundo tempo, Mirosevic apareceu na área do cruzamento que veio da esquerda, mandou de cabeça indefensável para o Marcelo Groi, que fica aí lamentando. 1 para a Universidade Católica, 0 para o Grêmio. E a situação agora ficou ainda mais difícil. O Grêmio agora, se fizer 2 gols, ainda vai ter que brigar nos pênaltis. Chegamos a Libertad e Fluminense. Lembrando, já caiu o Inter, 7h30, acabou a novela, caiu o Grêmio. Para quem mora em Porto Alegre, caiu o Grêmio. Para quem mora no Rio, Libertad e Fluminense. Se as coisas em Santiago não eram fáceis para o Grêmio, em Assunção, no mesmo horário, o Fluminense tinha ao menos um resultado muito mais favorável
para entrar em campo. Vice-líder do grupo vencido pelo América do México, o Flu teve dificuldades na primeira fase, sim, venceu só 2 jogos num grupo bastante equilibrado e enfrentou o Libertad, que era a segunda melhor campanha, com 4 vitórias e 2 empates no grupo 1. Pelas campanhas, o Libertad era favorito, mas no jogo de ida, o Flu foi bem. No jogo de ida, atrasado no Engenhão, que sofreu uma queda de energia, o Fluminense venceu por 3-1, gols de Rafael Moura, Marquinho e Dario Conca, dias depois de perder nos pênaltis a semifinal da Taça Rio para o Flamengo, naquele mesmo estádio, no Engenhão. Ao menos enquanto o Fla comemorava o título estadual contra o Vasco, o Flu se preparava para a decisão no Paraguai e foi uma campanha que realmente reservou emoções para o torcedor do Fluminense. A primeira fase foi cardíaca, foi uma coisa muito louca, e a decisão no Paraguai só poderia resultar também em uma partida para arrebentar o coração. Eu vou escalar o time paraguaio, o Paulo Júnior dá o time tricolor logo em seguida. Vargas, Bonet, Porto Carreira, Canuto e Samúdio. Ayala, depois Rojas, Cáceres, Aquino e Gamarra, depois o Núñez. No ataque, Maciel, depois Oruê e Pavlovic, o técnico Gregório Pérez. O Fluminense, que chegava então com vantagem de ter vencido por 3-1 no jogo de ida, teve Ricardo Berna, Mariano, Gum, Edinho e Júlio César, Valência, depois Diogo, Diguinho, depois Rodriguinho, Marquinho e Conca, Fred e Rafael Moura, depois Araújo, técnico Enderson Moreira. Não é exagero dizer que o campeão brasileiro não foi ao ataque no Paraguai. No primeiro tempo o jogo ainda seguiu 0-0, o Fluminense guardadinho lá atrás, mas Rojas arriscou de longe aos 12 do segundo tempo e o Berna aceitou, e aceitou mesmo. O Libertad seguiu na pressão e o gol da classificação veio aos 40 minutos, então o Fluminense sofreu até onde deu. O gol foi do Samúdio, num outro belo chute, esse da entrada da área. Já aos 45, o gol que nem precisava sair, saiu. 3-0 pro Libertad, gol de Núñez. E esse é o famoso gol. Você que estava acompanhando a derrota do Grêmio, agora já tá ligado aqui, lá vem Núñez. A gente vai ouvir aí o 3-0 do Libertad. Precisava de 2-0, mas amassou o Fluminense por todo o segundo tempo, marcou 3 vezes e mandou o tricolor pra casa. Vamos ouvir então 3-0 Libertad em cima do Flu. É a pressão do Libertad. O Fluminense vai segurando a classificação. Aquino encostou o Diogo, voltou pro Cáceres, bateu! Gol do Libertad! Cáceres! Não, perdão, número 10, Rojas fez o gol. Chutando do meio do campo, o Berna caiu e o Libertad chega ao gol. O Berna foi para a jogada, o chute foi muito longe. Esse é o início da jogada. Ela vai voltar, vai ficar livre de marcação com a contribuição do Ricardo Berna. O chute mais uma vez do Rojas. O Berna faz até a reação de quem sabe que contribuiu. Tentou na direita para o Bonet, sobrou no Cáceres, adiantou para o Rojas, para o Núñez, ele domina, tenta ir para o fundo para o cruzamento, Cáceres arrumou, bola vai sobrar para o chute de esquerda! Gol do Libertad! Samúdio, número 15, acertou um canhotaço aos 40 do segundo tempo. Dois para o Libertad, 0 para o Fluminense. O Libertad vai conquistando a classificação. A jogada sempre de chuveirinho, agora tocou no Edinho e o Samúdio acertou um chute. Meio bate-pronto de rara felicidade. Restam 4 minutos para o Fluminense buscar um gol. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Já caiu o Grêmio, já caiu o Inter, já caiu o Flu. E já acabou a novela. Mas tinha mais jogo
começando. É verdade. E esse jogo acontecia no Mineirão? Não no Mineirão. Acontecia no... Qual era o nome daquele estádio? Sete Lagoas. O nome do estádio que eu não vou me lembrar de jeito. Alguma coisa do Jacaré, não era? A Boca do Jacaré? A Boca do Jacaré, não era a Boca do Jacaré? Que coisa, hein? O Cruzeiro enfrentou o Once Caldas e o Cruzeiro era dono de uma campanha quase perfeita na primeira fase da dita Cuja. Em casa, goleou 5-0, 4-0 e 6-1. Os rivais foram Estudiantes, Guarani do Paraguai e Tolima. Repito, 5-0, 4-0 e 6-1. Não teve nenhum cruzeirense que tenha mantido a calma depois dessas 3 goleadas. Todo cruzeirense estava absolutamente otimista com um Cruzeiro que talvez tenha sido o trabalho de futebol mais bonito que o Cuca já teve em mãos. Aquele Cruzeiro jogava o fino da bola. Será que era Boca do Jacaré? Eu acho que é só a Arena do Jacaré. O Boca do Jacaré eu acho que é do Brasiliense, não é? Eu acho que é só Arena do Jacaré, Estádio do Jacaré, mas Boca do Jacaré não é não. Sete Lagoas, Arena do Jacaré. Arena do Jacaré, sei lá. O Cruzeiro ainda conseguiu 7 pontos fora de casa. Terminou não só o grupo em primeiro lugar, como foi a melhor campanha de toda a competição, o que dava ao time a chance de definir em casa todas as fases de mata-mata. O confronto, portanto, reuniria o Cruzeiro contra o pior segundo colocado, o Once Caldas, que só fez 7 pontos em 6 jogos. Ou seja, o Once Caldas fez em toda a primeira fase o que o Cruzeiro fez fora de casa. A partida de ida, em 27 de abril, firmou o Cruzeiro como um dos favoritos ao título da Libertadores. Venceu por 2-1 jogando na Colômbia. Por muito pouco a vantagem não foi maior. O gol colombiano saiu aos 43 do segundo tempo. 3 dias depois, Campeonato Mineiro derrota para o Atlético por 2-1 no jogo de ida da final. Mas nada que tirasse a confiança do cruzeirense. A semana era de confirmação contra o Once Caldas para depois pensar em reverter a final do campeonato estadual. Mas como a gente já vem frisando, a noite de 4 de maio não foi nada fácil, não deu chance para os brasileiros, e nem o melhor deles, nem o que tinha boa campanha e boa vantagem, suportou. Também não deu pro Cruzeiro. Você manda o Cruzeiro daí? Manda o Cruzeiro. Fábio, o goleiro, a linha de 4 com Pablo, Victorino, Gil e Gilberto. Gilberto que na primeira fase chegou a jogar também no meio de campo em algumas partidas. Meio de campo com Marquinhos Paraná, Henrique, Montilho e Roger, 2 meias criativos muito inventivos, tecnicamente muito bons. No ataque, o argentino Farias e Ortigosa. Entraram ao longo da partida André Dias, Everton e Dudu. Ele mesmo. Vocês, o Dudu, esse Dudu mesmo do Palmeiras. O técnico, já dissemos, é o Cuca. Vejam só, Cuca e Dudu trabalharam juntos muito antes do Palmeiras. Martínez, Calle, Almaia, Henriquez e Núñez, Mejia, Henao, Mirabarre e Carboneiro, Dairo Moreno e Renteria, técnico Juan Carlos Osório, o técnico desse Once Caldas, que não se intimidou jogando em Sete Lagoas. Depois, no primeiro tempo sem gols, o time colombiano marcou 2 vezes na segunda etapa, com Amaya aos 21 e Moreno aos 26. A pressão cruzeirense não adiantou, o time de Cuca também acabou eliminado, e eu separei a pressão final do Cruzeiro. É impressionante como o Cruzeiro se joga pro ataque, e assim que sai o segundo gol, na saída do meio campo, o Montilho já tenta driblar todo mundo e fazer um gol meio no desespero. Não esperava, o Cruzeiro de fato não esperava, imagino eu, tanta dificuldade, ter que correr atrás do placar depois de toda a campanha que construiu. Vamos ouvir então a pressão final do Cruzeiro. Quando o Once Caldas já fazia 2-0, o Cruzeiro tinha ali 20 minutos para diminuir e tentar levar o jogo para os pênaltis. Vamos ouvir. Tem que respirar, colocar a bola no chão, dá tempo de fazer o gol e inverter o resultado. Montijo vai costurando, arriscou de fora na área para a defesa do Martínez. A barreira parece muito próxima. Vai o Vitorino, correu, bateu no canto. Bola para fora, mas teve desvio, é escanteio. Olha aí a batida. Pablo. Cruzeiro ataca, a bola levantada para o Gilberto, que dominou na área, driblou, bateu. Gol! Não vale.
Não vale, a arbitragem está marcando impedimento do Gilberto. Rogério, olha a pressão em cima do Bandeira. Tenho minhas dúvidas, viu? Se ele não vê de trás. Olha lá, agora. Mesma linha, Rogério. O braço dele não o coloca em impedimento. O eixo do corpo dele está na mesma linha do zagueiro que está lá na meia-lua. Errou o assistente aí, o gol foi legal. Ele domina, só aí o Bandeira levanta a bandeira e o Gilberto faria um golaço, né? Faria um golaço. Outra vez a bola bate na defesa, Dudu pressionando, o Cruzeiro retoma com Everton, cabe daí, bateu Everton, bola pela linha de fundo, a defesa tira, o Once Caldas puxa o contra-ataque, Everton vai atrás, Marquinhos Paraná também, aí o Pablo, fez o giro, ficou no chão, Micouta, na frente do Fábio, cobriu o goleiro, tocou por cima, tocou pra fora, bola pela linha de fundo, olha que lance. O árbitro olha para o relógio. Everton, sobe o Vitorino. Ainda o Vitorino na área. Montijo emendou, bateu em cima da defesa. E o árbitro apita pela última vez. O Cruzeiro perde em casa para o Once Caldas. 2-0. Angustiante o áudio, que a bola não é. Fizemos um time de botão de angustiante, Paulo Júnior. Pois é, registra-se o golaço do Gilberto, que estava na mesma linha. Ele recebe uma bola no lado esquerdo da área, dá um chapéu com a canhota e bate de direita cruzado. Podia ter sido gol suficiente para o Cruzeiro. E aquele final de jogo, o clássico desespero, né, do time da casa indo para cima. Mas é o que você falou, um programa angustiante. Os 4 tiveram muito perto de confirmar a vaga e ficaram pelo caminho. Vamos para a sequência da competição, agora que tem 4 times brasileiros caídos nas oitavas de final. E começamos pelo Once Caldas, que perdeu na fase seguinte para o Santos em casa e até empatou no Pacaembu, mas acabou naturalmente pela soma dos gols eliminado. O Libertad levou 2 derrotas do Vélez, 3-0 na Argentina e 4-2 no Paraguai, também foi embora. E no cruzamento entre 2 algozes de brasileiros, o Peñarol passou pela Católica, 2-0 no Uruguai e 1-2 no Chile. O time chileno venceu em casa, mas não pelo placar suficiente. Em Minas Gerais, o Cruzeiro ao menos conseguiu reverter a final do Mineiro no dia 15 de maio, bateu o Galo por 2-0, gols de Wallison e Gilberto. Já o Campeonato Gaúcho começou a ser decidido 4 dias depois desta fatídica quarta-feira, em 8 de maio, vitória do Grêmio sobre o Inter no Beira-Rio, 3-2, mas o Colorado devolveu o mesmo placar no Olímpico no dia 15 e terminou campeão nos pênaltis, 5-4. E que loucura, né? Sair dessa quarta-feira, no final de semana tem Grenal, final do Gaúcho. Foi uma semana e tanto pro futebol do Rio Grande do Sul. É verdade, por alguns anos as oitavas de final e quartas da Libertadores casavam com o final dos estaduais e começo do brasileiro, né? Então, para fazer a logística ali, principalmente emocional, né? Para você conseguir digerir o grupo ali, não era simples. Indo para o Rio de Janeiro, passado o trauma, o Fluminense, junto do Internacional, os 2 times fizeram boas campanhas no campeonato nacional. O Tricolor terminou na 3ª colocação, enquanto o Colorado ficou em 5º. Já gremistas e cruzeirenses não se encontraram mais na temporada. Entraram em parafuso e fizeram campanhas apenas discretas na parte de baixo da tabela, com o Cruzeiro correndo sérios riscos de rebaixamento e terminando apenas 2 pontos acima da zona. É a loucura, né? Com aquela goleada, inclusive, né? No Galo. Competitividade do futebol brasileiro, né? O melhor time da primeira fase da Libertadores não se encontrou no Brasileirão. E já que a gente jogou a zica, só passar os jogos dos brasileiros nesse início de Libertadores. Botafogo é o único que estreia só semana que vem. Terça-feira, dia 14, no Engenhão, Botafogo e Estudiantes. Nessa semana tem Sporting Cristal e Santos, tem Atlético Paranaense e Universidade Católica, tem Flamengo e São Lourenço, tem Tucumã e Palmeiras, tem Godoy Cruz e Atlético Mineiro e tem Zulia e Chapecoense, além de Zamora e Grêmio. É tanto time, né, Leandro, que pode rolar outra quarta-feira dessa, né? Tem tanta gente secando também. Mais uma Libertadores recheada de brasileiros, recheada de expectativa de ter trocentos brasileiros no mata-mata, mas como nesse episódio que a gente lembrou, naturalmente, um ou outro, no mínimo, vai acabar ficando pelo caminho.
Acho que esse programa que não vai ter o quadro botão por botão, dá pra gente fazer um botão por botão incidental aqui com a lembrança de que dos algotes brasileiros de 2011, alguns tiveram vida no Brasil, né? O Juan Carlos Osório treinava o Once Caldas, teve alguns anos depois a chance de treinar o São Paulo. Aguirre no Penharol? O Aguirre do Penharol, a mesma coisa, teve a chance aqui no futebol brasileiro. No Inter e no Galo. No Inter e no Galo. O Lucas Prato é um ídolo do Atlético Mineiro e certamente vai ser do São Paulo. O Canhete teve a chance de ser e não foi nem no São Paulo, nem nos times médios e pequenos. Portuguesa, São Bernardo, deu uma rodada. Passou aqui no futebol brasileiro. E o Martinúcio veio jogar no Brasil, também não brilhou demais nem no Fluminense, nem nos outros times por onde passou. E terminou por ser dispensado da Chapecoense. Não vai jogar essa Libertadores por uma questão de indisciplina simples. Ele falou que estava cansado de ser reserva. Martinúcio, que não estava no voo trágico da Chapecoense do ano passado porque estava lesionado. E outras coincidências, né? O Grêmio de Renato Gaúcho, né? De Douglas no meio campo. Douglas agora lesionado. Ao menos para esse início de Libertadores, não vai poder ajudar o Grêmio. É isso então, né? Uma lembrança de uma noite curiosa. E para eu, assim como você, que não torce nem torcia para nenhum desses quatro, divertida também, né? Não dá para negar que uma noite de Libertadores é uma noite que chama a atenção de todo torcedor no país. E CK faz parte, né? CK é parte do futebol também. CK faz parte, não existe negócio de anti, porque todo mundo, se você aderiu a um time de massa, um time grande, certamente você tem o seu antagonista, claro. Por isso o anti, né? Então a gente não tá secando ninguém, pelo amor de Deus, não encham nossas caixas de comentário falando que esse pessoal da Central 3 só quer gorar, o pessoal da Central 3 é clubista, não sei o que lá, até porque falamos tanto de Grêmio quanto de Inter, por exemplo, e 4 eliminações numa mesma noite, nunca aconteceu antes e acho muito difícil que aconteça de novo. E só perdoo o Santista que vier xingar a gente, porque, não tem o time de botão do Santos que ganhou essa parada. Aí, né? E lembrando também, como a gente conversava aqui com o Matias Pinto antes do programa, o Santos de Muricy Ramalho, campeão daquela Libertadores, e os eliminados, uma certa maldição de Muricy, né? Times que enroscaram o caminho do Muricy quando ele era técnico do São Paulo. Fluminense, exato. Inter, Grêmio e Cruzeiro. Os 4 eliminaram o Muricy em Libertadores, correto? Isso é uma maldição e tanto. E o Muricy, enfim, campeão da Libertadores 2 meses depois dessa quarta maldita. Este foi o programa 100. Sim, senhores, 100 vezes meu time de botão em seu dial cibernético. E é só o começo, viu? Eu faço essa ameaça a você que nos ouve. E, olha, eu peço que você, como sempre fez e continue fazendo, você que nos ouve, sinta-se perto da gente. Pode mandar sugestão, pode mandar críticas, pode mandar correções. E principalmente, é muito importante, porque a gente faz questão de trabalhar aqui com a inexatidão de certas coisas, quer dizer, é boca do jacaré ou é dente do jacaré? A gente faz questão... É um jacarezão, né? Exato, a gente não vai dar stop aqui, pesquisar e depois gravar fingindo que sabe de tudo. Não é o caso, nem de perto sabemos de tudo e nem temos todas as ideias do mundo. Então, se você quer ouvir algum time, alguma história, não precisa ser um time campeão, não precisa ser um time vencedor, histórias boas sempre estarão aqui no meu time de botão. Eu não sei se estarei sempre aqui, afinal de contas... Eu me aposento no 1000. Você está vendo no 1000? No 1000. Temos 10%. Eu estou estudando uma proposta da radiodifusora de Katmandu, onde pretendo... só tem uma barreira idiomática ali, mas pagando bem, que mal que tem, né, Paulo? É isso. Valeu. Ó, que coisa, hein? Que coisa. Uníssono. Até semana que vem. Até semana que vem.